Oi, pessoal, eu sou a professora Andréia, professora de Geografia, e nós vamos estudar hoje tipos climáticos mundiais e brasileiros. Olha só, quando a gente fala dos tipos climáticos mundiais, nós temos vários tipos de clima. Nós temos aí o primeiro que aparece, é o clima temperado. O clima temperado ele é marcado pelas estações do ano bem definidas. A primavera, a estação das flores, o verão, a estação do calor, o outono, a estação em que as folhas começam a perder a sua cor e ganhar um tom amarelado das folhas das árvores, e o inverno, a estação do frio e da neve. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens desse tipo climático. Aqui vocês estão vendo uma estação de esqui. Como nós somos brasileiros, para nós aqui essa é uma imagem, é um esporte bem difícil de nós praticarmos. Mas para quem mora em regiões de clima temperado, é relativamente simples poder aprender a esquiar, porque nos períodos de inverno, em alguns lugares das regiões de clima temperado, você tem uma maior precipitação de neve. Se o relevo é acidentado, as possibilidades de esquiar se ampliam. Aqui você tem, nessa outra imagem, a visualização das 4 estações do ano. Então você vê aqui a primavera, o verão com as folhas mais verdes, o outono as folhas amareladas e o inverno na precipitação de neve. Aqui em cima você tem uma estação outonal, dizem que é uma estação muito bonita nos países de clima temperado. A estação da primavera e a estação, novamente, do inverno aqui, com as pessoas curtindo os esportes de inverno, que no Brasil acabam sendo muito pouco praticados porque nós não temos essas características. Em geral, nas regiões de clima temperado, as amplitudes térmicas são altas, ou seja, você tem uma variação maior entre as altas e as baixas temperaturas ao longo do ano, o período do verão e o período do inverno. A pluviosidade varia de acordo com a maritimidade ou continentalidade. Se ela tiver maior influência da maritimidade, você vai ter um maior índice pluviométrico. Menor influência da maritimidade, maior influência da continentalidade, menor precipitação. O clima polar ou glacial, ele é típico nas altas latitudes, ou seja, próximo às regiões polares, nas regiões polares. As temperaturas são baixíssimas, mesmo no verão, em geral você não tem elevadas temperaturas e a pluviosidade é baixa, né? Você tem poucas chuvas. Clima frio ou subpolar, ele está também nas altas latitudes, mas um pouquinho abaixo das regiões polares. As temperaturas são um pouco mais amenas no verão e no inverno as médias são negativas. O frio de montanha, o clima frio de montanha, ele tem uma característica muito particular, porque ele é altamente influenciado pelo relevo. Então, quanto maior a altitude, lembra que nós estudamos sobre isso quando eu falei sobre as características climáticas, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, no clima frio de montanha, as suas características vão alterando e a temperatura vai diminuindo de acordo com a elevação da altitude. O clima mediterrâneo é assim denominado porque ele é identificado inicialmente ali no entorno do mar Mediterrâneo, na região do sul da Europa e do norte do continente africano, parte também do continente asiático. Mas a gente afirma que o clima mediterrâneo tem essas características, eles também aparecem em outras porções do nosso planeta, aqui na América do Sul e na América do Norte, por exemplo. No clima mediterrâneo, eles têm invernos amenos e chuvosos e verões quentes e secos, e acaba favorecendo muito a ocorrência de incêndios. Quando você vai, por exemplo, estudar sobre a Europa no período do verão, principalmente os países como Portugal, Espanha, você tem, infelizmente, uma maior incidência de ação das queimadas, porque o verão é quente, mas ele é seco também. Isso favorece a maior incidência dos incêndios florestais. Nós também temos o clima desértico. É um clima marcado pelas altas temperaturas nas regiões tropicais e equatoriais e alta amplitude térmica diária, ou seja,
Durante o dia, as temperaturas são muito altas, muito quente, muito calor, mas durante a noite as temperaturas têm uma queda expressiva, porque como você não tem superfícies líquidas, como você tem nas regiões desérticas, a fauna e a flora é bastante restrita, isso absorve uma quantidade menor de calor, que faz com que o calor se disperse e volte para o espaço mais rapidamente. E durante as noites as temperaturas são muito baixas. Então as diferenças entre as temperaturas diurnas e as temperaturas noturnas é bem significativo, o que faz com que a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima, em termos diários nas regiões desérticas, seja bastante acentuada. É uma região onde você tem baixíssima pluviosidade. Em algumas áreas desérticas passam-se anos sem nenhum tipo de precipitação, sem nenhum registro de pluviosidade. E aí, olha só, agora nós vamos entrar aqui nos tipos de clima do Brasil. O clima brasileiro, nós somos um país muito grande, muito extenso. É natural que nós também tenhamos uma diversidade climática. O nosso país é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio, ou seja, a maior parte do território brasileiro está na zona tropical do planeta, e aí na zona intertropical do planeta, e consequentemente a maior parte dos nossos climas apresentam temperaturas elevadas o ano inteiro. O Brasil também tem como característica que a maior parte dos climas apresenta bom regime de pluviosidade, bom regime pluviométrico, de chuvas, de precipitações. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, clima equatorial. O clima equatorial é o clima típico da região amazônica brasileira. Ele é marcado por elevadas temperaturas o ano todo e baixa amplitude térmica anual, ou seja, uma pequena variação entre os meses mais frios e os meses mais quentes. É uma alta pluviosidade, tem uma quantidade de chuvas bastante expressiva, e essas chuvas nós podemos ter dois modelos nessa região do clima equatorial, ou chuvas todos os meses do ano, ou uma pequena estação seca de em torno de 3 meses no máximo. As médias de temperatura ficam entre 24 e 26 graus. Depois nós temos aí o clima tropical, esse é o nosso. E por ser o nosso, vocês sabem quais são as características dele. O clima tropical, ele apresenta altas temperaturas, você tem sentido isso nas últimas semanas, não é verdade? Mas não só agora nesse período de agosto e setembro, mas você sente isso o ano inteiro. Às vezes nós temos uma pequena, vamos dizer assim, suavização do calor ali, às vezes em dezembro, em janeiro, em julho, mas no contexto geral a gente sabe o que é ter calor o ano inteiro. Então, consequentemente, a nossa amplitude térmica é baixa. A variação entre o mês mais frio e o mês mais quente também é pequena. A pluviosidade é elevada com uma estação seca, né? Nós estamos na estação seca, nós estamos sem chuva aí desde maio. A estação seca ela se concentra no inverno e a estação chuvosa no período do verão, ali, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, é quando nós temos os nossos maiores índices pluviométricos. A variação de temperatura ao longo do território brasileiro nas regiões de clima tropical é entre 20 e 26 graus. Aqui no Brasil a gente encontra duas variações desse clima, o clima tropical típico e o clima tropical de altitude. O tropical de altitude ele é impactado pelas regiões de maiores altitudes dentro do território brasileiro. Então ele mantém a característica de uma estação seca e uma estação chuvosa, mas ele vai apresentar temperaturas mais amenas, tanto no verão quanto no inverno, ou seja, ele vai ter temperaturas não tão quentes ao longo do ano. E o tropical atlântico, que aparece ali no litoral do nosso país, voltado para o Oceano Atlântico, ele é um clima que apresenta maiores índices pluviométricos em virtude da influência marítima. E também essas chuvas são mais bem distribuídas ao longo do ano, sendo muito comum as chuvas chamadas de orográficas, que são chuvas de relevo, onde as massas de ar úmidas vêm do Oceano Atlântico
encontram elevadas altitudes ou maiores altitudes, porque no Brasil nós não temos realmente elevadas altitudes, maiores altitudes, e aí essas massas de ar úmidas começam a perder umidade ao tentar cruzar aquela barreira no relevo. E essas chuvas são chamadas de chuvas orográficas. Temos também no Brasil o clima subtropical, típico da região sul do Brasil. O clima subtropical, ele é um clima marcado pela maior variação, maior amplitude térmica, é o clima brasileiro que nós consideramos com a maior amplitude térmica, ou seja, maior variação entre os meses de inverno e verão. E no clima subtropical, você também tem uma outra característica marcante, que são as chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. A maior parte desse clima está abaixo do Trópico de Capricórnio e é muito influenciado pela massa polar atlântica, que vai trazer quedas de temperaturas e também maiores índices pluviométricos. E depois temos aí o clima semiárido, marcado pelas altas temperaturas, realmente elevadas temperaturas, amplitudes térmicas diárias também altas, porque o clima semiárido tem uma certa semelhança com o clima desértico, então durante o dia as temperaturas são mais altas, mas durante a noite as temperaturas são suavizadas, são mais frescas. A pluviosidade é baixa, não tão baixa quanto no clima desértico, mas bem mais baixa, por exemplo, que no clima tropical. E as chuvas são concentradas em poucos meses do ano, em geral 3 a 4 meses do ano, né? São poucas chuvas e concentradas em um período curto do ano. Ele é típico no sertão nordestino do Brasil e tem as mais altas médias térmicas do país, com em geral pluviosidade abaixo dos 600 milímetros anuais. Para você ter uma ideia, aqui no Tocantins, em geral, nossos índices pluviométricos ficam entre 1.200 e 1.500 milímetros de chuva anuais. E na região do semiárido, a média é em geral de 600 milímetros de chuva anual. Então dá para você ter uma noção bem clara de como os índices pluviométricos lá são menores. Aí aqui eu trouxe o mapa para vocês visualizarem esses tipos de clima, né, as áreas ocupadas por esses tipos de clima no território brasileiro. E aqui eu trouxe esses gráficos que são chamados de pluviogramas. Os pluviogramas, eles são muito utilizados em provas de vestibular e provas de Enem, para que você possa analisar a partir do pluviograma e identificar o tipo climático. Como eu vou fazer isso? Não é um processo tão difícil assim. Vamos aqui ver o climograma, o pluviograma de Manaus. As colunas representam as chuvas. Então você pode perceber que Manaus apresenta chuvas todos os meses do ano. Aqui no Brasil nós temos apenas 2 climas que têm essa característica, o subtropical e o equatorial. Ok, então você já definiu que só pode ser ou subtropical ou equatorial. Agora vamos ver aqui, esta linha representa a temperatura. Então do lado de cá, ó, desse lado da coluna, você tem os índices pluviométricos, né, os milímetros de chuva, e do lado de cá você tem as temperaturas. E você pode perceber que as temperaturas médias de Manaus ao longo dos meses, elas estão superiores aos 25 graus, o que mostra que é uma média muito elevada, temperaturas muito altas. Então aqui, por essas características, nós já identificamos que esse clima é que clima? É o clima equatorial, né? Temperaturas elevadas o ano inteiro, baixa amplitude térmica, você pode ver que a variação entre o mês mais quente e o mês mais frio não vai ser de 2 graus, né? Aqui vamos dizer que o mês mais frio, a temperatura ficou aqui por volta de 26 graus. E no mês mais quente, a temperatura, vamos dizer que chegou um pouquinho acima de 27 graus e meio. Então é uma variação muito pequena, de menos de 2 graus ao longo do ano. É uma baixa amplitude térmica. E isso é uma característica do clima equatorial. Aqui no Brasil, aqui eu trouxe vários pluviogramas para vocês analisarem, né? Do clima semiárido, olha aqui, ó, a baixa variação, as temperaturas muito altas, os baixos índices pluviométricos, clima tropical de altitude em Belo Horizonte, chuvas concentradas, olha aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro, aqui de abril a setembro, baixos índices pluviométricos, ou seja, característica típica do clima tropical.
Só que você tem uma variação maior, uma amplitude térmica maior. As temperaturas estão um pouco mais baixas e você tem uma variação maior entre o mês mais frio e o mês mais quente. Isso é uma característica do clima tropical de altitude. Aqui, olha, o clima tropical atlântico no Rio de Janeiro. Você tem temperaturas altas o ano inteiro, um pouquinho mais de variação na amplitude térmica, mas você tem, olha só, as chuvas, elas estão bem distribuídas ao longo do ano pela influência da maritimidade. E olha aqui Curitiba, clima subtropical. Estão vendo as mais baixas temperaturas registradas de todos esses pluviogramas apresentados? E além disso, em Curitiba você percebe claramente aqui que você tem uma amplitude térmica maior, uma variação maior entre o mês mais frio e o mês mais quente. Você pode perceber aqui que a média do mês mais frio em Curitiba foi por volta de 12,5 graus. A média do mês mais quente foi por volta de quase 20 graus. Então, você tem uma amplitude térmica aí em torno de 8 graus. De todos os pluviogramas que nós observamos, essa é a maior amplitude térmica. É a amplitude térmica do clima subtropical. E aqui nós terminamos. É só para que vocês pudessem ter uma visão geral dos climas mundiais e dos climas brasileiros, mas nós temos muito mais a estudar sobre esse assunto e quando vocês estiverem em sala de aula, nós estaremos complementando esse assunto com vocês. Obrigada!